Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, hoje conosco aqui a presença do médico clínico generalista e prescritor de cannabis medicinal, Dr. Marcelo Freitas. Primeiramente, bom dia, Dr. Marcelo, seja bem-vindo e muito obrigado por se deslocar de Pindamonhangaba, onde mora, para vir com a gente aqui no Jornal da Manhã para falar sobre esse assunto que realmente mexe muito com as pessoas, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço a oportunidade também. Bom dia a todos os ouvintes aí. E eu estou à disposição. Na verdade, eu sou clínico, realmente, prescritor de cannabis e terminando uma pós-graduação em medicina canabinoide. Então, na realidade, meus consultórios, a gente só trabalha com medicina canabinoide mesmo. O seu consultório é em Pinda? Eu tenho consultório em Pinda, eu tenho consultório na Paulista. Em São Paulo? Em São Paulo, eu tenho consultório em Alphaville. Entendi. E tenho um consultório em Campinas. Legal. Doutor, antes disso, também trabalhou na estrada também. Você era, vamos usar aqui o termo mais fácil, né? Um médico socorrista, seria isso o termo? Ou não? É bem diferente do que o médico, um clínico generalista, por exemplo. Realmente eu era um médico socorrista, sou, né? Ainda trabalho, atuo na CCR Nova Dutra, né? Então eu sou médico atuante lá ainda. Entendi. E hoje eu direcionei realmente para cannabis medicinal, mais ou menos aí 4 para 5 anos. Tem muita dúvida em relação a isso, né? O que pode, o que não pode, quais são as medidas a serem tomadas, se existe a presença do judiciário na hora dessa prescrição médica, ou se o assunto realmente funciona. O que você vai falar para o nosso ouvinte, doutor? Na realidade, hoje a cannabis medicinal, existe vários medicamentos no mercado, hoje liberado pela Anvisa, tá? Liberado pela Vigilância Sanitária, Conselho Federal de Medicina, não se trabalha mais mercado negro, não tem mais esse mercado negro, tá? Não pode confundir cannabis medicinal com maconha, né? Isso, não pode confundir. Diferente, né? Diferente. Na realidade, aliás, ontem eu estava em Jacareí, andando em Jacareí, me passa o cidadão fumando maconha na rua, como se nada tivesse acontecido, né? Tá tudo certinho, tudo bem. É um cigarro, que também é uma droga, cigarro comum, né? Isso. Mas a maconha, existe uma lei que ainda proíbe isso, né? Exatamente. Na realidade, hoje, a cannabis medicinal, né, por ter essa brecha na lei, as pessoas, né, às vezes confundem um pouco, se perdem um pouco, né, e até fala, você trabalha com maconha? Não, na realidade nós trabalhamos com a cannabis medicinal, realmente totalmente medicamentoso. Que é um subproduto da maconha, seria isso? Isso, a maconha ela tem mais de 400 componentes, a gente só usa 2, que é o CBD e o THC. Tá certo. Giovana. Queria falar um pouquinho, por que você escolheu esse caminho, doutor? Né? O médico, ele, eu vou por isso, vou... Qual é a sua ideia, né? Quando você pensou, eu vou trabalhar com isso, vou me especializar nisso, qual foi o sentido disso? Na realidade, eu estava numa sala de emergência com uma paciente em crise convulsiva, quando uma mãe me abordou e falou, doutor, eu tenho uma coisa aqui que veio dos Estados Unidos e minha filha só para a crise convulsiva com esse medicamento, com esse produto, ela não falou medicamento. E eu não entendi muito, ela chamei para um canto, ela me mostrou, daí ela falou assim, coloque lá 4 gotas. Um desafio para o médico, numa sala de emergência, e uma mãe falar, coloque 4 gotas. E eu coloquei 4 gotas. E realmente, em 5 minutos, a filha dela parou de convulsionar. E aquela noite, no meu plantão em diante, eu comecei a estudar cannabis. E isso faz tempo? Faz mais ou menos uns 7 anos atrás. 7 anos, né? 7 anos. E se a cannabis já era desenvolvida no Brasil, nada, nem conhecia direito ainda. Na realidade, só era liberado lá fora. No Brasil não era liberado ainda. Aí comecei um processo de estudar, que faz 2 meses que eu tô para terminar agora minha pós de medicina canabinoide, né? Na verdade, hoje você tem que estudar muito, porque cannabis não é um medicamento de 8 horas, é dose ideal. Então não adianta o paciente passar para mim e falar, vou tomar de 8 horas e volta em 30 dias. Não. Esses pacientes têm que ser abordados semanalmente. Semanalmente. Doutor, e esse produto, ele tem que ser comprado ou a pessoa pode produzir em casa isso? Não, na realidade tem que ser comprado. Existe uma norma hoje... E tem gente que pensa que compra, que planta maconha em casa para fins medicinais. Isso é possível ou não? Não, na realidade assim, hoje existe uma norma que tem que ser seguida, né? Quando você faz um produto em casa, você não consegue... produto extrair a melhor qualidade. Sim. Hoje, o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetraído canabidiol, que faz o efeito psicoativo, permitido por lei no Brasil é 0,2 de THC. E é muito caro?
Hoje a gente conseguiu baratear isso. Conseguiu baratear. Hoje já está mais acessível, né, às famílias, né? Acabou aquele de 2.000, 1.500, enfim. O nosso WhatsApp, 99707-7798, também nosso chat pelo YouTube, está à disposição aí, estão à disposição dos nossos ouvintes para a pergunta do Dr. Marcelo, que realmente é um assunto muito interessante e que, claro, mexe com as pessoas, principalmente aquelas famílias que têm filhos ou as pessoas que têm problemas em casa e quer ter acesso a isso e não sabe como conduzir, doutor. Exatamente. Hoje nós tratamos autista, Alzheimer, Parkinson, crise de ansiedade, depressão. Nós fazemos até uma mudança. Crise de ansiedade pode ser curada também, pode ser curada. Nós temos lá, você pegar o Insta, nossa, ele é totalmente aberto para o paciente que tem depressão, crise de ansiedade, conversar com outro paciente que está lá fazendo tratamento. Dr. Marcelo Freitas, _CBD. CBD? Isso. E o consultório, só abrindo um adendo, o consultório da Paulista, ele só é para pacientes com câncer. Com câncer só? A gente usa o THC para pacientes com câncer, na realidade não se para químio, rádio, nada. É um tratamento complementar. Complementar. Para esses pacientes. Doutor, isso, a sua consulta atende a convênios ou não? É tudo particular? Como é que funciona? Na realidade, hoje só particular. Só particular, Nós trabalhamos só particular hoje. E é uma consulta cara, uma consulta de mercado? Como é que funciona isso? Que é bom informar o ouvinte, porque ele tem interesse e tal, e precisa, e não sabe a quem recorrer, doutor. Na realidade, a consulta hoje é super acessível. Nós baixamos o preço por estarmos, né, com algumas pessoas por trás da gente, dando esse apoio, suporte. Entendi. Nós conseguimos abaixar e o medicamento, enfim, o próprio preço do medicamento, hoje um frasco ele dura em torno de 2,5 meses a 3 meses, num valor em média de 250 a 300 reais. Dura em média 3 meses? 3 meses. É um bom período. Então, é um custo médio de 80 a 100 reais por mês, então seria isso? Exatamente. O THC, que é o tetraidrocanabidiol, que faz efeito psicoativo, que trabalhamos com os pacientes com câncer e outras patologias um pouco mais avançadas, ele está em torno de 700 reais. Entendi. Para 6 meses. Para 6 meses. Que a média acaba sendo de 100 e poucos reais também, a média mensal. Exatamente. Doutor, eu queria saber se existe um tempo máximo para esse tratamento, né? Para que. E se a cannabis é viciante? Por exemplo, eu vou usar por 1 ano. Eu posso ficar viciado na cannabis ou não? Eu queria saber como que funciona e como a cannabis age nesses casos. Na realidade. Duas coisinhas, dá licença, interferir, o lance de ser viciado e também da pessoa também. De repente tem um problema, vou tomar. Eu vou tomar. Entendeu? Porque hoje a gente sabe, né, Clemente, que existe aí um movimento contra a pessoa, ela própria se automedicar, né? As superbactérias, nós estamos sempre falando sobre isso. Então a pessoa se medica, não toma no tempo correto e aí acaba fortalecendo aquela bactéria que tem no organismo e aquele medicamento não vai conseguir agir mais. Enfim, e acaba criando um problema todo para uma sociedade. Então queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade é uma pergunta bem legal, bem interessante. Hoje tem um sistema que foi descoberto no nosso corpo, que até quem está ouvindo pode entrar na internet, lá no Google, chama Sistema Endocannabinoide. O nosso corpo tem um sistema que é um sistema regulador. Então, ele que regula todos os nossos órgãos, tá? Então, ele é maior que o sistema cardíaco, respiratório, endócrino. Então, ele faz a homeostasia do corpo. Então, muitas vezes, o sistema está desregulado. Quando você inicia um tratamento, por isso que é a dose ideal. Você fala com o paciente semanalmente, vai ajustando a dose e estabiliza esse paciente. Tanto autismo, Alzheimer, depressão, etc. E depois de 1 ano, 1 ano e meio, depende de cada paciente, você vai desmamando esse medicamento. Tá? E é interessante que não é viciante, não, por não ser uma droga, né? Por usarmos somente 2. Não é droga, então? Não é droga, usamos apenas 2 elementos. Entendi. Né? Então, não é droga. Eu gosto de abrir um parênteses que efeito psicoativo, todo medicamento tem. Uma morfina, se eu der uma dose errada, eu vou ter um efeito psicoativo, alucinógeno do paciente. Né? E já tem pacientes que a gente já começou a desmamar, e tem pacientes que não gostam, não quer tirar, porque ele fica muito bem. Né? Ele estabiliza esse sistema, que chama sistema endocannabinoide, e uma polêmica muito legal para falar e para as pessoas entrarem na internet: o nosso corpo produz cannabis. O corpo, o organismo? Nós temos receptores de cannabis pelo corpo todo, e quem estiver ouvindo aí pode digitar aí, meu corpo produz cannabis, vai lá ver, o corpo nosso produz cannabis, anandamina, 2-AG, enfim. Olha que interessante. Doutor, esse medicamento, ele pode ser comprado em qualquer lugar? Não, tem que ser só mesmo através de prescrição médica. Quem vende é o médico, é a farmácia? Como é que funciona isso, doutor, no dia a dia? Na realidade é somente por prescrição médica, né? Receita controlada. É controlada? Entendi. E
E já realmente tem farmácia. É interessante, se não é viciante, por que não abrir, né? Não sei qual a sua opinião sobre isso, doutor. Porque na realidade assim, questão de dosagem mesmo, né? Tá. Você tem que ter uma dosagem ideal para o paciente, porque a pessoa, né? Porque de repente porque para cada patologia é uma forma de se tratar. Então, muitas vezes ele pega lá, ele vai ficar meio perdido como tratar, qual é a forma que trata a patologia dele, como é que você sobe essa dose, né? Como é que você vai estabilizar essa dose. Qual é a doença que mais usa o cannabis, doutor? Hoje a gente tem mais de 200 autistas, a gente faz telemedicina no Brasil todo, e uma coisa que a gente também está até assustando é depressão e crise de ansiedade. E se eu te perguntar, as pessoas que têm descontrole emocional, se fizer uso aí, a tendência é dar uma segurada? O sistema endocannabinoide, ele é regulado. Por isso que eu gosto de falar muito desse sistema endocannabinoide, porque assim, hoje já tem estudo randomizado, estudo de campo, estudo de corte, já tem artigo científico. Os Estados Unidos tá longe. Eu vim de dois congressos internacionais, então a gente já se estuda muito hoje o sistema endocannabinoide. Então, estabilizar o paciente... hoje já não é mais aquele desafio, né? Quando a gente fala que aquele assunto que era polêmico, hoje ele é necessário, né? É importante, né? É importante. Giovana. Sena, tem pergunta, Sena? Não tem, não. Apesar que sim, a respeito de tratamento direto ou depois de um tempo não precisa mais usar. Na realidade, depois de um tempo, como a gente estabiliza, como aciona o sistema endocannabinoide, que é acionado alguns neurônios, um dos são neurônios regulador, nós podemos regular ele sim durante 1 ano, 2 anos de tratamento e começar um desmame. Eu queria perguntar se existe algum efeito colateral, se o senhor, né, durante esse tempo de tratamento, com as pessoas que o senhor tem acompanhado, se já teve algum efeito colateral e qual seria? Principalmente fome, né? Porque a pessoa que utiliza a maconha diz que sente muita fome. Ó, que pergunta interessante. Efeito colateral. Nos 2, 3 primeiros dias, possivelmente um pequeno sono, tá? Algumas pessoas têm um dia só de diarreia e não tem mais, tá? E algumas pessoas têm um ataque cardíaco. E a fome. Quando eu gosto de fazer esse trocadilho que é muito legal. Quando a pessoa está internada, está doente, está ruim, quando ela começa a melhorar, qual é a primeira coisa que ela tem? Fome. Então, na realidade, a fome não é do cannabis, e sim da melhora do paciente. Porque o paciente não se alimenta, o paciente é depressivo, o paciente está num quadro, uma doença, né? Então, ele começa a ter melhora, ele começa a ter a vontade de se alimentar. Só para aproveitar esse tema, doutor, eu acho que é até interessante, a gente está com um assunto muito em voga nesse momento, que é a questão da marcha da maconha, né? Agora, sim, são coisas totalmente distintas, né? O uso da maconha, propriamente dito, e o canabidiol, como você bem colocou, são só 2 elementos. São coisas totalmente distintas, né? Exatamente, totalmente distintas. A gente... Então, poder fazer, então, a marcha do cannabis. Podemos fazer a marcha da saúde, usando, né, o cannabis medicinal, né? São coisas totalmente contrárias. A gente não está aqui para defender nenhuma tese, sim defender a saúde. Para fechar com o senhor aqui, doutor, qual a sua opinião da classe médica, inclusive, com relação às discussões sobre a liberação da maconha e também a sua descriminalização, doutor? É um assunto muito polêmico, porque quando a gente fala que não envolve saúde pública, né? Sim, mas quando a gente fala, né, esse assunto as pessoas perguntam bastante pra gente, porque como a gente trabalha com a cannabis medicinal, eles fazem uma associação com a liberação, com o uso, mas não tem uma ligação. A gente realmente defende a saúde. Né? Defende a vida, é claro. Né? A vida. Tá certo, Giovana. Clemente, eu vou fazer mais uma pergunta que me veio à mente agora. Muita gente, com certeza, ouvindo a gente, está se perguntando, né? As pessoas, eu tenho um filho autista. Existe uma idade mínima que eu posso começar esse tratamento? Na realidade, hoje já tem novos artigos que falam até de crianças, até de bebês, tá? Então, hoje já tem uma discussão em alguns artigos, tá? Científico, mas a gente começa aí a tratar a criança em torno de 6, 7 anos de idade, até menos, os autistas. E é muito legal que o que a gente está vendo que o canabidiol está fazendo nas crianças, nos autistas, estabilizando as dificuldades de mães autistas. Eu vou falar o que eu vivo, eu faço medicina, eu faço visita domiciliar em mães autistas.
Sim, é mães que são abandonadas pelos pais, é mães que estão sofrendo mesmo dentro de casa. Fizemos uma consulta ontem domiciliar, assim, que vocês não conseguem imaginar o que passa. São crianças que quebram a casa, que quebram televisão, não porque por força de um hábito, sim, são crises, né? E a gente consegue estabilizar essas crianças. É rápido? E rápido. Quando você inicia o medicamento, em 40 minutos nós temos uma ação em sistema endocannabinoide e possivelmente 3, 4 dias já começa uma ação do medicamento para estabilizar essa criança. Estou aqui uma pergunta de um ouvinte aqui, doutor, que o ouvinte Laércio. Bom dia, minha filha tem uma doença chamada miopatia mitocondrial. Sente várias dores no corpo. Canabinoides ajuda? Ajuda. Na verdade, o cannabis, ele além de ele ser um potente anticonvulsivante, ele é um anti-inflamatório. Anti-inflamatório também. Então, ele não deixa acontecer morte neurônio e é um anti-inflamatório e a gente, artrite reumatoide, etc. Doenças, dores, né? A gente usa muito em pacientes com dor. Doutor, acho que a gente tem que encerrar aqui, o nosso tempo se esgotou. Quero te agradecer por ter vindo de Pinda para cá, muito obrigado. Leva um abraço ao Fernando Chaves, que fala sobre isso aí que é interessante. Ele tem um filho que faz o uso dessa medicação. É uma medicação mesmo, né? Isso, é síndrome de Tourette. Né? A gente estabelece. Então tá. Doutor, muito obrigado. De coração mesmo, estamos às ordens. E mantenha contato conosco aí, qualquer coisa. Seja bem-vindo sempre aqui ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado, hein, gente. Bom dia. Bom dia.